Fala galera, Silas Fernandes aqui falando. Estamos em mais um episódio do Despluga Podcast. Então vem chegando, curta, comente, compartilhe e não se esqueça. Se inscreva aí no canal, dê essa força aqui para o Despluga Podcast, que sempre tem trago, pessoas aí interessantes de várias áreas aí trazendo assuntos sensacionais. E hoje teremos também um assunto muito bacana de ser tratado. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Trouxe uma convidada aqui especialista em alguns assuntos aqui que vocês vão aprender muito. Terão muitos valores, muitos ensinamentos aqui nesse episódio. Mas antes disso, eu queria falar aqui e mencionar sobre a nossa patrocinadora, Ideias de Mari. Entra lá agora no Instagram e siga a página do Ideias de Mari, @IdeiasDeMariDF. A Mari, ela faz essa confecção aqui, gente, de canecas, lembrança para Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, aniversários e muitas outras coisas voltadas a lembranças customizadas. Então, é só entrar lá no Instagram e você vai ter, com certeza, um excelente atendimento pela nossa querida Mari. Sem mais delongas, eu quero primeiramente agradecer demais pela presença da nossa convidada aqui hoje, Patrícia Cunha, e eu vou apresentar aqui a Patrícia Cunha para você. Gente, ela é graduada em Engenharia Agrícola pela UFMG, com especialização em Gestão de Experiência do Consumidor pela ESPN. Falei certo? SPN, é isso mesmo. E Neurociência do Consumo, olha só. Possui mais de 15 anos de experiência. Aí a palavrinha em inglês que eu falei para ela que eu não iria me intrometer nessa área, desde qual, como que é? Customer Success. Customer Sucesso do Success. cliente, né? Vamos falar português. Sucesso do cliente, experiência do cliente. Customer Experience. Gente, eu não vou me atrever. Não é minha área. Sua carreira sólida abrange renomadas empresas dos setores de agronegócio, indústria e tecnologia, incluindo Fiat do Brasil, Oracle e John Deere. John Deere? Isso, John Deere. Oracle e Oracle. John Deere. Legal, Isso. bacana. Ela é mãe, cristã e vive e pratica o mantra. Qual o mantra, Patrícia? Se não fecha ticket, fecha negócio. E aí eu vou explicar o porquê disso. Que bacana. Gente, eu tenho certeza que vocês vão se amarrar aqui com a história da Patrícia. Então, sem mais delongas, eu quero começar aqui com a primeira pergunta aqui para você, Patrícia. Hoje, essa área na qual você atua, você enxerga como um propósito de vida? Bom, Silas, primeiro eu quero agradecer pelo convite, fiquei bastante feliz, acho que poder dividir um pouquinho da experiência, dessa vivência é bem legal, eu acompanho os episódios, então a gente sempre está aprendendo coisas novas. E falando um pouquinho Desculpa, voltando na sua pergunta sobre propósito, sou formada em engenharia agrícola, então trabalhei em algumas empresas do ramo agrícola, né? Hoje eu trabalho numa empresa que ajuda o agro, que é uma empresa de tecnologia para o campo, que aí depois a gente pode ir falando mais. Sim. E com certeza o propósito é o que muda a entrega. Uhum. E aí pensar que a gente trabalha para quem alimenta o mundo, né? A gente trabalha em cima de um propósito muito maior. O agro é muito forte nesse sentido, então com certeza faz toda a diferença nas entregas, no resultado, em tudo que eu venho trabalhando aí durante esses anos também. Então é uma grata alegria estar nesse universo e ainda unido à tecnologia também. Que bacana, gente, show de bola. Eu tenho certeza, Patrícia, que a sua contribuição aqui no Despluga Podcast vai ser muito bom, porque eu até estava conversando aqui com a Patrícia, gente, nos bastidores. É muito raro você encontrar profissionais assim voltados a essa área, né? Ainda mais mulher. Sim. Então, deixa eu fazer uma pergunta voltada a isso. Uhum. Como que surgiu isso, essa vontade de ingressar nessa área? Como que foi isso para você? Tá. Eu queria poder te falar assim, eu sempre quis ser engenheira agrícola, mas não foi bem assim que aconteceu, não. Não é romantizado. Não, na verdade o que acontece? Eu formei na UFMG, em Minas Gerais, e aí, na verdade, eu sempre quis me desafiar. Eu tenho uma família que quase que 90% é constituída por servidores públicos, exatamente
conta de Brasília, eu sou brasiliense, nasci aqui, apesar de metade da minha vida não foi aqui, então eu quero me desafiar. Eu queria sair de Brasília de qualquer jeito e não queria ser servidora pública, né? Uhum. Não tinha aquele sonho da estabilidade, enfim, nada contra quem tenha, mas eu queria me desafiar. E aí eu fui para Belo Horizonte e esse curso era um curso que na minha cabeça era menos concorrido. Olha que loucura. Então eu falei assim, vou fazer engenharia agrícola, vou fazer vestibular para engenharia agrícola. E passei. E aí que começou tudo. Na verdade, hoje eu sou apaixonada pela área, mas assim, o primeiro dia que eu cheguei para estudar, enfim, eu levei um grande susto. Uhum. Porque não era nada daquilo. Tinha, acho que 28 homens, 2 mulheres. Né? Primeiro susto aí. É um universo totalmente diferente. E agora, como é que eu vou usar isso no meu dia a dia, né? Uhum. Quem faz engenharia agrícola trata de trator, de maquinário pesado, esse tipo de coisa. E aí foi um caminho bem desafiador. Exatamente por ser um universo muito masculino. Sim. Né? Mas eu acredito que hoje, naquela época foi mais desafiador ainda, mas acho que hoje abriu bastante espaço e a gente vê muitas mulheres atuando no agro. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem várias engenheiras agrônomas, né, que já é diferente da engenharia agrícola, que são mulheres e atuam muito bem. Acho que a mulher, os homens, nada contra, mas as mulheres vêm dominando bastante aí esse mercado e outros também. Que interessante. Mas você falou, né, que não foi algo romantizado, planejado e tudo. O que você pensava sobre essa formação antes? Você se lembra? Sim, o que eu vi, idealizei, né? Na engenharia. Eu pensei assim, engenharia, ela está em tudo. Então, a gente tem engenharia de diversas coisas, né? Uhum. E eu queria muito ter essa visão sistêmica. Eu sempre fui extremamente processual. Obviamente que na minha cabeça, naquela época, eu não pensava assim. Mas eu já tinha essa visão de que eu queria a visão analítica, de dados, de números, esse tipo de coisa. Sim. E aí eu pensei, a engenharia ela tem muito disso, né? Sim. A gente tem a visão de um todo, tudo é muito planejado. E aí a agrícola, porque eu gostava muito do campo, apesar de não ter nenhum familiar, nada no campo, nada. Eu achava muito interessante. E aí eu sempre tive essa visão de desafio, vou pesquisar o mercado. Sim. Tem pouca gente nesse mercado, então é nele que eu vou atuar. Na época eu fiquei entre a engenharia e entre a engenharia ali eletrônica, mas eu, apesar de fazer engenharia, não sou assim extremamente boa em cálculos e etc. Eu resolvi fazer agrícola porque me apaixonei de fato ali pelo universo do agro mesmo. Então foi uma construção, né, Patrícia? Foi uma construção. No início eu não teve alguns momentos que eu falei, gente, será que vai desistir, aquela vontade de... E aí eu entendi isso, que a engenharia ela está em muitos universos e aí eu poderia fazer outras coisas ali dentro, né, dentro do universo agro, que não necessariamente fosse o técnico em si, né? Sim. E a campo, enfim, tem diversas coisas para atuar dentro da engenharia. Legal. Que hoje, inclusive, eu atuo totalmente diferente ali do que, de fato, é a minha formação. Sim, bacana. Nós vamos entrar nesse outro ponto, gente, que hoje a Patrícia atua em um ponto completamente estratégico, digamos assim, né, sim, Patrícia? Porque você acaba meio que tendo uma visão completa de todo o processo, né? Exatamente. Pela experiência do cliente, que nós vamos abordar um pouco mais daqui a pouco, mas eu tenho uma pergunta aqui para você, Patrícia. Sim. Você possui, né, essa especialização em gestão de experiência do consumidor e com neurociência do consumo. Sim. Como essas especializações impactam a sua abordagem em relação aos seus clientes? Como que funciona isso? Sim. Esse curso, na verdade, depois que eu migrei ali, eu trabalhei em fábrica, então eu trabalhei ali ligado ao operacional, ao chão de fábrica, e aí eu tive a oportunidade de conhecer a área de experiência do cliente, que eu não nasci na área de experiência do cliente, é algo hoje muito novo, que as empresas hoje estão tomando de conta, com toda certeza, estão reconhecendo essa necessidade, mas foi algo muito novo há 10 anos atrás. E aí eu precisava aprender, porque assim, o que eu aprendi na engenharia
não se aplica. Se aplica, mas não na totalidade ali. E aí eu fui fazer algumas especializações, eu fiz de projeto, outras coisas, e aí eu vi essa de neurociência do consumo, que eu acho que mudou toda a minha visão sobre cliente. Hoje, as pessoas não compram mais pela razão, né? Antigamente, lógico, há exceções, mas antigamente as pessoas compravam muito pela necessidade. Eu preciso disso, eu vou lá, vou no shopping, vou comprar. Hoje, a emoção fala mais alto, né? Fala muito mais alto. Então, assim, quem nunca fez uma compra por emoção, quem nunca desejou, por exemplo, eu quero muito determinado carro. Até estoura seus cartões de crédito e por aí vai. Não faça isso. Mas, assim, a emoção é que dita o consumo hoje, a experiência. Sim. Né? E aí eu resolvi fazer, falei assim, vou me desafiar, né? Eu não sei nada sobre essa parte de neurociência. Tinha uma visão totalmente diferente o que era a neurociência. Hoje eu fiz o MBA e aí nele é muito voltado para isso. Assim, quais são o que a gente lê, o que a gente não lê num cliente? Porque tem coisas que ele não vai me dizer. Né? Sim. Como é que o comportamento molda? E a gente hoje, o mercado tem que se moldar ao cliente. Não existe mais o cliente se moldar ao mercado, né? À minha empresa. Né? A gente tem que sempre olhar de fora para dentro. E aí a neurociência entra nisso. As emoções, o comportamento, como é que eu atinjo determinado público, como é que eu vou conseguir, por exemplo, ter uma rentabilidade maior dentro da minha empresa através das emoções, né? Através enfim, essa parte foi muito interessante, mudou bastante minha visão sobre a experiência do cliente, né? O que de fato é experiência. O que move o cliente, né? A comprar aquilo ou deixar de comprar, enfim, né? Exatamente. Isso é muito questão cultural também, né, Patrícia? Muito cultural. Hoje vai da cultura, do meio, sim, né? Enfim, diversos fatores influenciam. Mas hoje, porque antigamente a gente vivia commodity, né? A gente ia no mercado, tinha um produto daquilo e aí a gente comprava aquele produto. Hoje em dia você vai... Eu estava até citando esse exemplo para você. Café. Você vai comprar café no mercado, tem sei lá quantas marcas de café. É verdade. Né? E aí o serviço também foi né? Entrou em commodity. Então, por exemplo, você vai numa cafeteria, mas você tem quantas cafeterias naquele mesmo bairro? Então, hoje, a gente está vivendo a era da experiência. O que vai ditar é a experiência. O caso do café é a Starbucks. Né? Muita gente vai na Starbucks não é porque gosta do café. Né? Quem gosta de café... O close do Instagram. O close do Instagram, a fotinho do Instagram. É chique, né? É chique. Então, assim, quem gosta de café de fato, provavelmente não é o produto que vai escolher. Né? Não é o café que vai tomar. Então, hoje, com essa era da experiência, a neurociência, o comportamento é o que vai ditar muito ali o quanto que a empresa vai evoluir de fato mesmo. Né? Então, os negócios estão mais preocupados com isso do que só com o produto. Entendi. Legal, bacana. Gente, eu acho muito interessante isso, porque nós vamos linkando as coisas, né? A galera do Despluga, que, por exemplo, acompanha o Despluga há algum tempo, eu já trouxe aqui alguns psicólogos e eles falam a respeito da geração da experiência. A psicologia explica sobre isso, que nós estamos vivendo de fato uma geração que quer viver de experiências. Exatamente. Aí quando você traz isso, né, em relação à questão, né, do agro, né, a tecnologia que há por trás da questão do agro, a neurociência que molda o comportamento do cliente, liga muito. Sim. É muito interessante isso. E a gente tem diferentes padrões de comportamento. Por exemplo, o cliente do agro, ele é um cliente extremamente tradicional. Sim. Você precisa entregar o que foi, né? Não que os outros não sejam, mas você tem um outro tipo de comportamento ali. Então, hoje a neurociência vai ditar isso. O varejo é um outro tipo de público, enfim. Então, a experiência do cliente hoje está interligada com isso, com as emoções, né? E aí foi por isso que eu resolvi conhecer um pouquinho mais sobre isso. Que bacana, Patrícia. Mas voltada à questão de perfil mesmo de cliente, qual é aquele perfil que você enxerga
hoje, principalmente voltado a essa questão, né, do agro, que é muito abrangente, né? A gente estava até conversando aqui nos bastidores, ela estava me explicando essa questão, né, do agro, que é muito abrangente. Mas qual é aquele perfil de cliente que, eu não diria mais rígido, mas que acaba meio que se prendendo um pouco naquela coisa do tradicionalismo, sabe? Aquela coisa raiz. Existe esse público ainda? Existe. Na verdade, eu acho que existe... hoje eu atuo dentro de uma empresa que chama TBDC. É um software para gestão agrícola. Tire a bunda da cadeira. Gente, que bacana. Quando ela falou, eu achei hilário isso. Podem pesquisar. Tire a bunda da cadeira. E aí lá a gente atende diferentes clientes do agro. Então tem consultoria, indústria, revenda e produtor, que aí é o campo mesmo. E dentro desses perfis a gente tem dos mais diversos tipos de cliente. A gente tem o cliente mais aberto, o cliente mais tradicional. Os produtores em si são clientes extremamente tradicionais, mas não na totalidade. A gente vai ter exceções. Então, eu acho que quem trabalha com pós-venda, com relacionamento, com a experiência, precisa se adaptar a diferentes perfis. Não existe mais A gente até consegue construir uma persona para saber mais ou menos como a gente vai trabalhar, mas eu acredito que o olhar ali de quem está lidando com esse cliente é o que vai fazer diferença mesmo, porque a gente tem diferentes tipos de cliente dentro do mesmo segmento. Né? Entendi. Então, hoje, eu acho que vai muito da expertise do profissional, de entender, de entender o que é a dor daquele cliente, o que ele está buscando, o que ele, né, de fato, o que é sucesso para ele. A gente sempre começa o processo de pós-venda, que é após a venda, perguntando para o cliente assim, o que é sucesso para você? O que você vê, o que seria o sucesso para você com o nosso software? Fazer a gestão muito mais rápida do campo, ou ter mais tempo com a minha família, porque eu não vou precisar fazer relatórios a mais. E aí a gente vai sempre buscar entregar dentro da expectativa dele, dentro da visão do cliente. Entendi. Né? Então é meio que reforça, agora uma pergunta de curiosidade mesmo, Patrícia, reforça aquele velho jargão, o cliente sempre tem razão. Ou você, na sua visão hoje, nessa visão de CX, né, que fala? CX. Gente, daqui até o final do episódio eu prometo que eu vou... vai sair. Tá certinho. Ou o CX traz uma nova proposta em relação a isso? Na verdade, a gente tem uma nova proposta em relação a isso. Assim, a gente também demite cliente, nem sempre o cliente tem razão. Mas quando você tem o CX... Demite cliente. Porque o que acontece? Hoje, a relação de consumo é uma relação onde você está centrada no cliente. Mas muitas vezes a expectativa, né? O cliente ele chega com uma expectativa determinada. A ideia é que a gente não faça isso, não tenha o churn, não demita o cliente. Mas o nosso papel é entregar sucesso para aquilo que ele foi buscar. Sim. E se a gente está fora desse objetivo, talvez seja o caso de demitirmos o cliente, sim, de fato. Entendi. Então, hoje a relação de consumo é diferente. Antigamente, o cliente sempre tem razão. Não, a gente está centrado no cliente, a gente está colocando o cliente ao centro, mas também tem o gerar sucesso e, de fato, isso ter um propósito ali, ter uma entrega. O CX, né, o CX, sim, enfim, tem muitos nomes aí. Ele é a jornada, na verdade. Então, ele é a experiência que você entrega para o seu cliente, independente do momento. Seja quando ele acessa o seu site, ele não te conhece, eu vou acessar esse site para conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, até o depois da compra. Né? E aí, qual é a experiência que ele vai ter em diferentes etapas da jornada? Entendi. E é isso que a gente olha bastante hoje em dia, né? Para essa experiência entregue. E o CS, que é outra siglazinha na sopa de letrinha, que é o Customer Success, que é o sucesso do cliente, ele já está mais ali no pós-venda. Ele é um pedacinho do CX, é um pedacinho da experiência. Entendi. Ele é quem vai acompanhar o cliente depois da venda, fazer com que ele aproveite tudo que o produto pode entregar, o serviço, enfim, e fazer com que o cliente compre de novo.
ou tenha um tempo maior com você ali dentro da sua empresa, porque hoje é muito mais caro adquirir novos clientes do que manter o que já se tem. Muito se fala disso, né? Sim. É 7 vezes mais caro ter um novo cliente do que você trabalhar com a sua base. Essa é a ideia do CS. Né? Que legal, que bacana. E com isso vocês acabam meio que conhecendo o comportamento daquele cliente, né? Do início ao fim, devido a esse acompanhamento. Sim, com certeza. Que bacana, Patrícia. Legal. Bem interessante. Eu acho interessante essa questão do quando você trouxe, né, de demitir o cliente, porque às vezes também tem a empresa carrega uma identidade, né? Sim, a empresa carrega um propósito, sim, princípios e tem valores também. Valores, né? Exatamente. E esses valores eles servem tanto para nós enquanto empresa, né, quanto para o cliente. A gente também tem que estar em concordância, em concordância, né? Exatamente. Então é por isso que a frase polêmica, né? A gente também demite cliente. Em alguns momentos isso acontece. Interessante, gostei disso. Nunca havia escutado isso, mas é interessante. Patrícia, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória agora profissional. Como foi trabalhar nessas empresas, né, renomadas como a Fit do Brasil, a Oracle e a John Deere. Foram experiências assim riquíssimas. A Fiat foi uma... Assim que eu formei, assim, ainda estava na faculdade, na verdade. Em Belo Horizonte, a Fiat é como se fosse todo mundo quer trabalhar na Fiat. Você entra na cidade, não sei se você provavelmente já foi em BH. Já sim. Quando você entra lá, tem até no aeroporto, seja bem-vindo, e tem o símbolo da Fiat, porque lá são as maiores fábricas estão em Minas, né, da Fiat. E a Fiat é um grupo enorme, ela não é só o pessoal pensa que é só automotivo, ela tem trator também, que é a Case, a New Holland, são todas ali do grupo deles. Então a Fiat, eu participei de um programa de trainee, e eu passei por muitas áreas. Foi ali que eu fui moldando a minha personalidade profissional. Então, eu trabalhei desde a fábrica, do chão de fábrica mesmo, até a parte de treinamento. Então, eu fui até... Eles faziam esse programa para ir identificando perfis e profissionais novos, né? E aí, lá, a última atuação que eu tive foi dentro da área de treinamento. Eu dava treinamento. E foi assim, onde eu conheci o que eu queria fazer de verdade, né? E aí foi lá que eu conheci um dos sócios ali e responsáveis pela Oracle, que é uma empresa de tecnologia. E aí eu conheci a tecnologia, né? Não sabia não tinha nem noção de nada sobre isso. E ele falou assim, acho que você tem muito jeito para, na época, suporte. Né? Suporte, atendimento, você não topa vir para esse desafio? E eu falei, gente, era um downgrade para mim na minha cabeça, assim, eu vou atender, mas eu acabei topando o desafio. E aí foi lá que eu conheci CS, porque eles são uma empresa americana. Então, esse tema, sucesso do cliente nos Estados Unidos, ele é muito difundido há muito tempo. A gente tem a Apple, tem a Amazon, Zappos, inúmeras empresas ali que já atuavam nisso, ali quando surgiu as startups, né, Vale do Silício. E aí eu fui aprender o que era CS, CX. CX ainda não se falava tanto, se falava muito sucesso do cliente. E aí a hora que foi teve esse aprendizado, mas chegou uma hora que eu falei assim, eu queria muito voltar para o meu universo, assim, eu gosto do agro. Eu tenho essa vontade de estar no campo, de propósito, né? Que você falou ali no começo. E aí eu tive a oportunidade para John Deere, que é o maquinário, eles chamam de Ferrari dos tratores, os verdinhos lá, acho que muita gente conhece. Que foi onde eu tive a experiência com CX. Né? Eles tinham um projeto de implementar CX, então eu fui estudar, fui aprender o que era essa experiência, o que é a jornada do cliente. Aí você que encabeçou essa parte da implantação? Exatamente. Que aqui legal. Em Brasília, no concessionário Macampo, que eles têm várias concessões, né? E aí foi ali que eu encabecei, participei de alguns programas, algumas premiações. Que legal. E aí eu fiquei lá por volta de 8 anos. E
eu falei assim, agora eu quero desafiar, eu sou assim, eu sou inquieta, né? Eu falei assim... Mas isso é bacana, isso é legal. Com certeza. E aí surgiram as startups, né? O boom das startups. Sim. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre o universo de tecnologia, mas eu queria muito juntar as duas coisas. Sim. Que eu tenho como juntar a tecnologia com o agro. E aí foi onde eu trabalho hoje na TBDC, né? Eu gerencio um time lá de 30 pessoas, mais ou menos, do pós-venda, que é o pós-atendimento. E aí tem sido um desafio muito legal, que a gente implementou tudo ali do zero. A TBDC já tinha esse atendimento, esse olhar para o cliente, mas não tinha processos, rotinas. Porque a experiência, ela não é uma experiência assim, vou fazer a experiência. Você tem que ter o processo. Uma pesquisa de satisfação, tá tudo ok, né? Muito se pensa nisso. Eu não sei se você já viu, eu estava até sorrindo sobre isso. Esses dias eu fui resolver um problema e tinha uma concessionária no caminho e estava assim, se você der 9 ou 10 pra gente, você vai ganhar um desconto em tal serviço. Meu Deus do céu, não vi isso não. Tem algumas empresas que têm essa visão errada. Então, assim, eu fui realmente trabalhar, a gente hoje lá trabalha realmente o que é o cliente no centro, o que é essa experiência estratégica, experiência na operação, que gera resultado, né? Não experiência por experiência. Então, a gente gera, dentro da nossa base, receita, faz essa roda girar, enfim. É uma análise de dados de fato confiável e detalhada, né, Patrícia? Exatamente. Que vocês pegam de fato aquilo que o cliente sente, né? Exato. A gente tem ali o papel de entregar sucesso através do nosso negócio para o cliente ter sucesso no negócio dele também. Foi daí que surgiu o seu lema? Sim. Não, esse lema já é um pouquinho antigo. Na verdade, ele surgiu assim, eu fui suporte, né? Suporte e atendimento, não desmereço suporte, eu acho que o suporte é o goleiro ali do jogo, né? Ele segura a onda total, é onde o pessoal entra em contato para uma dúvida, para resolver um problema. O suporte, inclusive, ele vai ditar muito a experiência. Quem nunca teve uma péssima experiência tentando falar em uma URA e um... Meu Deus do céu, né? Dá até raiva. Todo mundo tem uma história para contar com o atendimento. E aí, tem uma visão muito errada ainda que CS, que é o Customer Success, seria um suporte premium, um suporte de luxo. Só que, na verdade, não desmerecendo o suporte, igual eu falei, ele está ali para ajudar a fazer o gol, mas o CS ele é o meio de campo. É ele que vai pegar o cliente, vai ajudar o cliente a chegar onde ele tem que chegar, vai mostrar para ele tudo que o produto é como se fosse um gerente de conta. Ele acompanha o cliente todo. É pegar na mão mesmo do cliente, exatamente, né, Patrícia? E aí ele é muito mais proativo do que receptivo. Sim. Então ele tem que se antecipar aos problemas, ele faz a gestão daquela conta, ele identifica, por exemplo, uma melhoria, um produto diferente que você poderia ter. Então, o CS, ele não faz, eu falo assim, não fecha ticket, porque ele não tem que ser suporte. Tá, entendi. Ele precisa ser um estratégico de negócio mesmo, né? Porque a gente tem a venda lá no começo, mas se a gente não tem a manutenção dessa venda, provavelmente o vendedor vai enxugar gelo. Ele está vendendo, fez a parte dele, e o cliente entrou e daqui a pouco ele está saindo porque não teve um acompanhamento, e isso faz a roda girar, a receita, né? Aumenta a sua base de clientes, o cliente adquire outro produto, ele vai estar ali com você por mais tempo, evita-se o churn, que é a saída do cliente. A saída, né? Então, é por isso esse lema, né? A gente não é suporte de luxo, a gente é realmente estratégico e fechador de negócio. Repita aí o lema de novo, Patrícia. CS não fecha ticket, fecha negócio. Gente, presta atenção nisso, gente. Agora eu quero convidar vocês aí, né, que trabalham, que tem suas empresas, microempresas e tudo. Gente, é uma aula que a Patrícia está dando aqui de CX, né? Isso o Despluga Podcast pode proporcionar de forma gratuita para você que nos acompanha. Então, por favor, se inscreva aí no canal, né? Essa experiência aqui que vocês estão tendo aqui com a gente, eu tenho certeza que vai agregar valores aí para vocês. E o CX, como que você enxerga, Patrícia, a importância do CX, né? Dentro das grandes empresas e também das pequenas empresas que estão começando agora?
Tem isso também. Muita gente acha por conta do nome, igual você citou ali, CX, Customer Experience, né? Sim. Enfim, a experiência do cliente é algo para empresas grandes. Realmente, algumas empresas já amadureceram mais essa ideia, mas isso pode ser aplicado a qualquer negócio, né? Desde o pequeno negócio ao grande negócio. Eu acho que se preocupar com a experiência real do cliente vai fazer com que aquele cliente se mantenha mais tempo contigo, vai fazer com que você tenha clientes leais. Clientes leais indicam, né? Um cliente leal, ele vai te indicar, um cliente detrator não vai te promover, ainda vai te queimar para mais 7 clientes. Isso aí é verdade. Né? E queimar o povo gosta, viu? Exatamente. Quando queima... Diz que um cliente insatisfeito levam 7. Isso é verdade. Né? Quem nunca teve essa experiência de determinada, sei lá, eu estava vivenciando isso esses dias, o carro, né? Eu tive uma péssima experiência com determinada marca. E aí, todas as vezes que alguém fala, eu vou comprar, não compra esse carro não, porque você vai ter dor de cabeça. Então, assim, a experiência, ela hoje dita muito o quanto o seu negócio vai ser sustentável ou não. Sim. Né? E aí as pessoas confundem um pouco experiência com o momento. A experiência, na verdade, é uma jornada. É desde o momento que o cliente chega na venda até o momento que ele está vivenciando a entrega ali do que ele adquiriu. Né? Então, por exemplo, varejo. É o cliente comprar, ter essa experiência e voltar. Ele vai comprar provavelmente de novo. Tecnologia é a manutenção, né? Empresas por assinatura, é a manutenção daquele serviço, é a entrega, a experiência na operação mesmo. Não é só o quanto eu atendo bem, isso é o mínimo. Sim. Né? É o quanto eu gero uma experiência, por exemplo, no atendimento. Quando eu preciso resolver... Problema todos têm, provavelmente. Por exemplo, um software. Não tem software que não dê um bug, que não dê um problema. Sim. Mas como eu vou tratar diante daquele problema? Qual que vai ser a minha agilidade dentro do meu suporte, por exemplo, com aquele cliente? Quanto que eu estou disponível a atender? Isso tudo vai ditar muito sobre a sustentabilidade do negócio, né? Sim. Isso desde o pequenininho até o grande. Bacana. Porque, assim, o cliente satisfeito, ele vira um marqueteiro. Exatamente. Né? Ele veste a camisa e divulga. A gente vê muito isso. Hoje em dia, cliente brigando no Instagram. Se alguém falar mal de determinada marca. É verdade, eu já vi isso. iPhone e Samsung. Aí defende, né? O iPhone é melhor, a Apple é melhor, não adianta, o Samsung... Aí o Samsung... Então, assim, o cliente, ele vira realmente um defensor da sua marca e você tem uma propaganda viva ali, né? Uma pessoa... entre uma propaganda de TV, por exemplo, e um amigo te falando que aquilo é bom. Qual é o caminho? Eu vou pela experiência do meu amigo. Exatamente. Então, esse é o ponto da experiência, né? E a experiência não está só nas coisas ali visíveis, está muito no backstage, no processo por trás daquilo. E os olhos de quem trabalha com CX, né? Brilha quando vê que o seu cliente está promovendo a empresa, né, Patrícia? A gente tem um grande case sobre isso. A Disney. Todo mundo fala sobre Disney, né? Disney experiência. Mas como é que a Disney conseguiu chegar onde ela chegou? Pelo backstage. Tudo deles tem estratégia. Não é uma experiência sem estratégia, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico deles. Tudo é túnel. Você não vê ali as pessoas trabalhando, a maioria das coisas que precisa consertar. Ou, por exemplo, o Mickey. O Mickey, ele assina a mesma assinatura em todos os... Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Quando ele vai dar um autógrafo para alguém, é a mesma assinatura em todos os parques. Seja na França, seja no... A pessoa assina a mesma assinatura. Então, os detalhes da experiência ditam muito do quanto que é um dos maiores parques do mundo, né? É verdade. É o maior case de experiência que as pessoas citam sobre a Disney e tudo. Então, assim, é os detalhes que vão fazer a diferença mesmo, a experiência que você vai passar. Que bacana. E esses dias atrás eu ia ter um evento aqui em Brasília, não sei se já passou e tal, mas o nome era O Jeito Disney de encantar clientes. É um livro também. É um livro também? Que bacana. Eu recomendo muito a leitura, é um dos primeiros livros ali que ele fala como é que acontece nos bastidores da Disney.
Que legal. Então tem muitas histórias legais e traz muito esse conceito de experiência. É qualidade, né, Patrícia? É qualidade, é segurança. Eles têm algumas chaves, né? Sim. Segurança. Não, e eles mexem muito com a questão dos sonhos, né? Do mundo ideal. Que toda criança cresce ali naquele mundo da Disney, aquele mundo fantástico. E isso pega até nos adultos também, porque a gente faz o quê? A gente volta à nossa infância, né? Volta a viver. É um sonho pra Disney, né? Mas verdade. assim, aí o pessoal de casa deve estar se perguntando, mas eu não tenho a Disney, né? Eu não tô na Disney. Mas o que eu quis dizer assim, tudo é estratégia. Sim. Experiência sem estratégia, ela não vai dar grandes resultados, né? Então a gente precisa olhar para a operação, entender aonde que eu posso encantar o meu cliente, aonde que são os pontos de, por exemplo, de risco que eu tenho que ali surpreender, aonde que está na minha jornada, o que eu tenho que fazer para gerar essa experiência no cliente, fazer com que ele volte, com que ele traga outras pessoas, enfim. Boa, legal. Né? Então há toda uma estratégia por trás também. Bacana. E você presta consultoria, mentoria? Você faz esse tipo de trabalho? Então, hoje já prestei consultoria para empresas de outros segmentos, varejo, indústria, enfim. Mas hoje tem um projeto, quem quiser saber mais pode me chamar lá no direct, que é mentoria para CS. O que aconteceu? Muita gente que era de vendas, de suporte, de relacionamento com o cliente em áreas, em determinadas áreas, diferentes áreas, começaram a ver que esse mercado do CS, do sucesso do cliente e do CX está crescendo muito. Se você abrir o LinkedIn hoje, vai ter inúmeras vagas, né? Sim. Enfim, está numa crescente muito grande, porque as empresas entendem. E aí vieram me perguntar, algumas pessoas vieram até mim, como é que é isso na prática? Como é que eu faço para migrar de carreira? O que eu posso fazer para poder me tornar um CSM, que eles chamam, né? Que é um Customer Manager, um gerente de sucesso. O que eu posso fazer para ir para essa carreira? E aí eu comecei a fazer a mentoria, que é ajudando profissionais ali que querem iniciar migrar, ou que querem se aprofundar mais e trazer, por exemplo, liderança, quer trazer os processos para dentro da empresa, enfim. Sim. Então, agora eu estou voltada nessa vertente de fazer com que outros profissionais também conheçam um pouco desse mercado, que é enorme, tá? É vasto. Sim, bacana. E tem crescido bastante mesmo. Bastante. Na prática é o pós-venda, só que agora com outro olhar, né? Toda empresa tem um pós-venda, mas agora botando um pouco da visão de sucesso mesmo do cliente. É algo mais humano, né, Patrícia? Mais próximo do cliente? Não só humano, eu acredito que é algo que gera mais resultado. A gente fala muito sobre atendimento, sobre experiência, sobre sucesso, e a primeira coisa que vem na cabeça de um empreendedor, provavelmente, isso vai me gerar custo e não resultado. Quando, na verdade, o sucesso do cliente como estratégia, como processo, a gente trabalha ali sobre o churn, que é o cliente não sair, 5% dos seus clientes não saírem da sua base, já vai mudar muita coisa no teu resultado. Já está ganhando. Isso é uma amostra pequena, estou dando um exemplo. A gente fala muito sobre o crescimento, o upsell, o cross-sell, que é eu tenho um determinado produto, eu vou agregar mais alguma coisa aqui, ou eu vou contratar outro produto da empresa, por exemplo, a TBDC tem diferentes, ele é um software, mas ele tem diferentes produtos lá dentro, e às vezes a gente entende que o cliente poderia ter um outro produto além do que ele tem, lógico, sempre com olhar de sucesso. Eu não vou enfiar coisas ali que não façam sentido. Então, hoje, a área de sucesso, ela não é custo, ela é receita. Por isso o lema, não fecha ticket, fecha negócio, entendeu? Então, é essa visão que eu procuro trazer para os profissionais. Assim, você não vai entrar lá para gerar custo, mas sim para gerar receita. Então, a área de CS vem crescendo nesse sentido. As pessoas começaram a perceber isso. Que não adianta eu colocar o cliente para dentro e não mantê-lo. É verdade. E não ter um crescimento na base. É muito mais caro eu ter um novo cliente do que eu crescer dentro dos que eu já tenho. Sim. Então, esse é o objetivo ali de CS mesmo. Que bacana. Show de bola. Patrícia, você liderou a premiação, né? De concessionário John Deere. CX Harvard, né? Que é uma premiação para concessionários da John Deere,
onde eles mostram que alguns projetos e iniciativas que premiaram ali os melhores, dentre eles. Que legal. Quais foram o que na prática foi feito para melhorar a experiência do cliente, né? E como que foi a sua experiência nisso? Sim, foi um trabalho de formiguinha, porque quando a gente está falando do agro raiz, né? O agroprodutor ali no campo. Sim. Falar esse tipo de coisa, CX, CS. Esses termos aí. Como eu falei, é custo. Né? E aí você começar a mostrar que aquilo é importante, que se você tem um processo, uma estratégia, vai gerar receita, vai trazer retorno, o teu cliente satisfeito vai trazer novos clientes satisfeitos. Não é uma pesquisa, né? Não é uma pesquisa que vai resolver. Lógico, o feedback do cliente é uma das pontas do CX, né? A gente ter o ouvir, mas se eu não implemento o que ele está me dizendo, ou se eu não trago essa visão para dentro de forma estratégica, é só uma pesquisa. É só alguém ligando para encher o saco do cliente para pegar uma pesquisa. Então, foi esse trabalho e trazer as outras áreas para trabalhar junto, porque o CX ele não trabalha sozinho. O CX, ele tem que ter ali o marketing, vendas, né, o pessoal do comercial, toda a empresa unida para entregar essa mesma experiência. Não, por exemplo, hoje eu brinco muito até na TBDC que até o financeiro cobrando, né, a gente tem o nosso CEO, Paulo Castro, ele é bem legal, ele tem algumas visões, assim, umas sacadas boas, e ele sempre fala assim, que até cobrando a gente tem que entregar a experiência. Isso é verdade. Aí ele até brincou, se o financeiro tiver um elogio, eu tô bem. Então, assim, a empresa toda tem que estar na mesma... Alinhada, né? Alinhada junto no mesmo propósito. Mas, assim, vamos... É aquilo, né? Quem vê close não vê, corre, né? Corre. Foi difícil para ter essa mudança de cultura, porque é uma mudança de cultura, de comportamento cultural da empresa em si, né? Com certeza. É difícil, foi difícil. O CS em si, geralmente, eu pego essas mentorias para fazer, geralmente o CS começa com uma pessoa. Aquela pessoa vai ser o tudo, faz tudo. Sim. Né? O pós-venda que faz tudo. E aí, como é que eu vou dar experiência se eu faço tudo, enfim. Então, é trabalho de formiguinha mesmo, é você provar valor, você ir mostrando onde que você pode agregar, onde você não pode agregar. Então, lá dentro, por exemplo, o que mudou depois que a gente colocou um processo de atendimento, que não tinha, por exemplo, o cliente no campo, uma das coisas que a gente implementou é o suporte para o cliente no campo. Então, não tinha. Dava um problema na máquina em determinado momento. Ele tinha que... Ficava doido para poder... ligar nas oficinas, porque tem as oficinas no caso do trator também tem as oficinas, né? Ligar na oficina e esperar que um técnico fosse até lá para resolver. E assim, o agro ele não para, ele não pode parar agora, é agora. Né, chuva e etc. Verdade. Então a gente implementou ali o time de atendimento mesmo, assim, remoto, até para poder, por exemplo, com a tecnologia que as máquinas têm hoje, poder fazer um pré-atendimento de longe, só mandar ao técnico se houver necessidade, trazer essa agilidade no atendimento, o tempo que eu dou esse retorno, o tempo que o meu técnico está lá, né? Então, assim, isso tudo foi um trabalho minucioso, né? Não foi do dia para a noite, vamos implantar aqui um jeito novo. É fato que vai ter as resistências, né? Com certeza. Muitas vezes pode até pensar, vai ter muito custo, mas não, olha o tanto que economizou. Sim, sim. Você não está deslocando uma pessoa. Hoje na TBDC, por exemplo, a gente tinha... a gente fala muito sobre a venda, e geralmente o pós-venda e a venda tem um atrito, né? Porque a venda, ela vende, ela quer vender, ela quer botar o cliente para dentro, que tá super certo, e é isso que é o objetivo, né, o propósito ali naquela área. E o pós-venda é a manutenção desse cliente, e existe uma rixa às vezes, e a gente trabalha muito isso, assim, somos uma empresa só, somos um time só, então a gente tá junto para o que precisar, na experiência dele vai ser a mesma lá, vai ser a mesma aqui depois da venda, vamos alinhar os propósitos. Então, assim, é um trabalho extremamente de trabalhar a resistência, mostrar o porquê, trazer na prática mesmo, porque é muito bonito falar, né? Vamos fazer experiência.
É verdade. Vamos fazer sucesso. É verdade. Sabe o que eu acho interessante? Porque, tipo assim, igual você falando, né? Desse meio que... esse atrito, digamos assim. Obviamente que as pessoas, né? Quem está ali na equipe de vendas, digamos assim, quer de fato vender. Sim, né? sim. Mas tem a forma, né? Agora eu falo aqui, Patrícia, olhando no fundo dos olhos da galera, né? Principalmente de quem trabalha nessa área de venda. Você pode vender, mas venda da forma certa. Sim, né? sim. Não é aquela venda deixando o cliente... Ok, o cliente adquiriu, comprou-lhe o produto, mas sem saber como que funciona, né? Todo Sim. Aí é o papel do pós-venda, exatamente. Porque aí o cliente entrando, né? Uma venda eficaz, o pós-venda vai ter... Exatamente. E hoje, igual eu te falei, o mercado está aí, a gente tem inúmeras empresas do mesmo segmento e o cliente ele está muito mais empoderado, né? Sim. Então, assim, cheio de informação, né, Patrícia? Exatamente. Então, se você não tem esse após a venda muito bem consolidado, né? Enfim, atendimento, provavelmente é um cliente que vai se perder. E aí é onde você está perdendo receita, né? Verdade. Onde entra a receita ali o trabalho do CS mesmo, fazer com que isso seja um ciclo. Legal. Em 2020 você ganhou também um prêmio, né? Em 2020 você ganhou o prêmio CX de expansão. Exatamente, que é essa visão que eu te trouxe, o CS como fechador de negócio. Ah, sim, sim. O negócio ele não acontece só na venda, ele acontece no pós-venda também. Isso não estou falando só de receita, não é só vender um novo produto, mas quando eu tenho um atendimento, um processo bem feito, uma área de suporte bem consolidada, um gerente de conta, que a gente chama de gerente de sucesso, acompanhando o cliente, provavelmente esse cliente vai ficar na minha base por mais tempo, porque no caso em empresas de assinatura, né, de receita recorrente, isso vai gerar muito mais negócio. E aí a gente teve uma expansão de 80% ali da base dos clientes. Que legal. Crescimento dentro da própria base. Né? Que legal. E hoje, por exemplo, a TBDC tem um programa que é bem legal, que é o programa Indique. Você é um cliente e indica outro. Então, a gente consegue trabalhar dentro da nossa base, que igual eu te falei, o cliente que é promotor, ele vai trazer novos clientes. Sim. E isso a gente vê com muita frequência, por um trabalho já que vem acontecendo. Olha só, um trabalho de formiguinha, bem estruturado, que possibilitou chegar até em questão de reconhecimento, né, de premiações. Exatamente. Muito legal, muito bacana. E não só isso, receita, né? A receita não acontece só na venda. Sim. Se você só está adquirindo receita na venda, provavelmente o seu negócio não vai girar da forma que deveria. Acaba que a questão também dessa experiência toda traz autoridade para a empresa, né? Que as pessoas vão começar a enxergar aquela empresa. Não, aquela empresa ali é uma excelente empresa. Exatamente. Até mesmo para se trabalhar, ser um servidor da empresa, né? E eu falo muito isso, assim, não adianta querer fazer a experiência do cliente se você não tem experiência do colaborador. Nossa, que bacana, muito bacana. Não adianta você vender que você tem um cliente no centro, mas o teu colaborador, ele está insatisfeito. Está insatisfeito. Né? Não faz nenhum sentido, né? A gente não consegue, provavelmente não vai conseguir gerar essa experiência. É uma coisa que transcende mesmo, de dentro para fora. E você, como hoje à frente, né, de uma equipe, como que você trabalha isso, Patrícia, dentro da sua equipe? Fazer as pessoas estar motivado, correr atrás, para poder crescer também, né? Porque todo mundo quer crescer, quer aprender e crescer. Hoje eu tenho um desafio bem grande, porque a minha equipe é remota. Então, eu estou em Brasília, eu gerencio um time que tem em vários lugares. Eu tenho gente em Santa Catarina. O desafio é maior, São Paulo, no Mato Grosso. A empresa em si tem a sede em Nova Mutum, Mato Grosso. Mas tem gente por todo lugar. Então, o desafio de trazer todo mundo para próximo é muito maior. Mas eu acredito muito na transparência, na liderança transparente. Sim. Então, assim, eu trabalho bastante esse ponto do liderar pelo exemplo, né? Como
sendo transparente. Então, assim, eles têm total liberdade e abertura de trazer os pontos, as dificuldades. E provavelmente eles vão assistir, isso não é uma mentira, eles conseguem trazer. E aí eu sempre brinco que eu quero pessoas mais inteligentes do que eu no meu time. Por quê? Pra gente ter essas trocas, essa vivência. Então hoje eu tenho um time muito, muito unido nesse sentido. Eles têm total liberdade e autonomia para trazer essa visão, porque quem está ali na ponta com o cliente, né, são eles. Quem está lidando no dia a dia com a dificuldade, assim, é a transparência mesmo. Quando tá ruim, tá ruim. Hoje está difícil, vamos, a gente vai... Não tem aquele romantismo, não. A gente está junto realmente para trazer essa... Então, acho que essa transparência, essa autonomia é o que dita muito ali a minha gestão com o pessoal. E o que eu falei, a experiência começa ali, não é só no cliente. E você acaba ganhando uma confiabilidade, né? Sim. Eles acabam confiando muito em você devido à sua postura de ser transparente, né? Sim. E tem muitos perfis ali. A gente tem gente de tecnologia, agrônomo, enfim, é bem legal trabalhar. E igual eu falei, pessoas até mais inteligentes que eu brinco, e que me ensinam todos os dias. Esse é o lema da liderança. Você está sempre aprendendo também, não só compartilhando conhecimento. Sim. Me surgiu uma coisa aqui, um insight aqui agora. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Aí você me dá a resposta conforme, tá bom? É algo novo, uma pergunta nova, digamos assim. Nós estamos vivendo agora esse avanço gigantesco, né, da tecnologia e a questão da inteligência artificial. Sim. Como que essa questão da inteligência artificial pode impactar, seja positivamente ou negativamente, dentro dessa área na qual vocês atuam hoje? Sim. Olha, muito se falou, foi muito polêmico sobre a inteligência artificial. Vai tomar o lugar das pessoas, né? E eu não vejo assim. Eu hoje utilizo bastante. Eu utilizo muito mesmo. E eu acho que para você utilizar a inteligência artificial, você tem que ter um básico do conhecimento, até porque não é simplesmente... né? Você jogou ali... É artificial a inteligência, né? Ela precisa de um... Então, eu vejo como um plus, assim. Eu vejo que os profissionais que não se adaptarem a isso, eles vão estar muito fora de determinados mercados. Sim. Então, hoje, por exemplo, no meu time, eu sempre incentivo a utilizarem da forma correta, obviamente. Mas eu acho que quem não... Eu tenho lido bastante, confesso que ainda não sou uma expert no assunto, mas eu utilizo bastante no meu dia a dia e eu acho que quem não estiver envolto nesse universo vai estar muito fora. Sim. E aí, até te respondendo, eu acho que agrega muito valor. Por exemplo, lá dentro da TBDC, a gente tem agora o Seu Iraí. Seu Iraí é uma inteligência artificial. Eu pensei que era um senhorzinho lá. É um senhorzinho, exatamente. Ele tem a fisionomia de um senhorzinho e ele fala como as pessoas do campo. Ele tem ali uma linguagem próxima com o cliente. Nossa, que bacana. E foi lançado há pouco tempo. E aí o cliente, por exemplo, ele consegue puxar diversos dados e informações de dentro da sua base ali através dele. Entendeu? Sim. Então, a gente está implementando ainda, ele vai entrar no nosso atendimento, ele vai fazer atendimento quando não tiver horário ali disponível. Então, a inteligência, ela vem para melhorar, maximizar essa parte aí do cliente, do dia a dia. Eu uso o ChatGPT até no meu dia a dia. Às vezes eu tenho que responder alguma coisa, eu vou lá, gente... Mas, lógico, você tem que ter uma base. Sim. Né? E tem muita questão dos prompts, né? Exato. Você tem que lançar prompts corretos. Porque o que acontece? Ultimamente eu tenho consumido bastante material voltado a essa temática, inteligência artificial. Inclusive até congressos. Gente, congressos gratuitos que tá tendo aqui em Brasília. Bastante, Tá tendo bastante. Gente, participa, vai lá. O máximo que eu já paguei para entrar, por exemplo, foi 1 quilo de alimento. Então vai lá, deu 1 quilo de alimento, participa. Entre nessa onda, né? Como se diz, existe um ditado que é muito usado nesse meio do empreendedorismo, né? Que quem chega antes bebe da água fresca, né? Exato. Então, corra. Inteligência artificial veio para ficar. Não tem como fugir. Então, domine. Você tem que dominar a inteligência artificial, né, Patrícia? Eu Patrícia? acho que o profissional que estiver dominando tem ali um passo à frente, com toda certeza. Aí como eu estava falando, né? Eu dei toda
essa introdução, digamos assim, para falar sobre e acabei não falando. Mas existe a questão dos prompts dentro da inteligência artificial. O que é os prompts? É você fazer perguntas inteligentes para que ela te dê respostas inteligentes. Exatamente. Né? E esse é o famoso saber prompt. Perguntar. Saber perguntar. Exatamente. Mas eu gosto bastante, tá? Eu utilizo muito. Eu também utilizo bastante. Gente, não hoje tem em pra onde dia... ir. Não tem. Hoje em dia, por exemplo, eu não sou programador. Não entendo nada de TI. Eu não consegui criar um site, Patrícia. Sim, com inteligência artificial, gente. Sim, dá pra fazer Dá muita pra fazer coisa. muita coisa. Imagem, muita coisa legal. É muito bacana. É bacana. Exatamente. E vem para agregar mesmo. Ali eu utilizo no meu dia a dia para análise de dados, eu utilizo para um monte de coisa. Não, aqueles gráficos, né? De apresentação. Fazer a apresentação. Exato, Meu Deus, é uma mão na roda. Aquilo ali é muito bom. Podem investir nisso, correr atrás, porque eu acho que é o que vai ditar muita coisa aí daqui para frente. A gente teve a era das línguas, a gente teve a era agora é a era da inteligência artificial. Exatamente. Aí você une isso, a questão a todos os conhecimentos e marketing digital, que tá todo mundo indo pro digital. Também. Gente, enfim, né? Bacana. Patrícia, na sua opinião, o que define um bom profissional do CX, né? Do Experience aí? Eu acho assim, primeiro ponto, a empatia. A empatia real, tá? Não é aquela empatia que a gente... Só se coloca no lugar do outro. Ter um olhar voltado pro cliente, colocar o cliente ao centro, ser uma pessoa curiosa. Eu acho que o mercado, ele tá mudando todos os dias. Ele tá em diversos, né, em movimento, e o CS ele está voltado para isso, para trazer sobre a visão de mercado, sobre o que a gente pode fazer para fazer o seu negócio crescer. Então eu vejo um profissional, tem que ser um profissional muito dinâmico, gostar de mudança, né? Porque muda tudo todo dia, a gente tem, né, tá evoluindo constantemente. A questão também do ter uma forte adaptação ali à empresa que você está, né, ao mercado que você está atuando, ao cliente, ou olhar para o cliente de fato. E é isso, ser bastante curioso, né, não gostar de resolver problema, aliás, nem resolver problema, antecipar-se aos problemas. Sim, né? Verdade. Tem que gostar, não adianta, você tem que estar ali sempre sendo proativo, correndo atrás, trazendo uma visão proativa de resultado mesmo. Acho que é isso. Tem muita gente atuando em muitos segmentos aí que daria um ótimo CS, com toda certeza. Olha aí que bacana. A empresa na qual eu trabalhava, o meu chefe, ele falava o seguinte: cara, você achou o problema? O problema é seu. É isso aí. Pega o problema e resolve. Né? Não tem essa de não quem tem essa é o problema. De quem é o problema. Vou direcionar. Exatamente. Gente, uma coisa que me matava nessa questão. Não é comigo, né? Não é comigo. Quando você liga, por exemplo, em uma central. Eu vou te passar Vou te passar para o setor competente. A gente vivencia isso muito hoje. É um mercado que eu acho que tem evoluído, até pela concorrência, mas ainda a gente vê muito isso em telefonia, por exemplo. Né? Há uma dificuldade enorme de você conseguir resolver um problema, de você passar... Então, hoje... Mas isso também acaba sendo um pouco da cultura da empresa, no sentido de, tipo, especializar aquele funcionário a atender como um todo, né? Sim. Ele ser, de fato, um representante, de fato, da empresa, e não de um setor da Eu acho que é o propósito. O propósito vai ditar muito de como eu atuo, né? Eu vejo muito isso no time que eu atuo, assim. Lógico, eu vou sempre puxar a sardinha para eles. Mas, por exemplo, esses dias a gente tem um atendimento bem estendido, a gente atende até as 23 horas, com escala, né? E aí uma pessoa ligou e falou: eu preciso dos meus relatórios, porque coloca no software, né? Faz o relatório. Sim. E sumiu, e eu tenho que entregar amanhã, e assim, era o horário já de encerrar, e eu vejo ali, a analista correu, porque sabia que a pessoa do outro lado não ia receber se não entregasse aquilo. Então ela teve esse olhar, de fato, propósito, eu preciso ajudá-la, né? Então, assim, eu acho que é muito o que a gente falou, a experiência do colaborador vai ditar muito isso.
Sim. Né? A entrega dele ali no final. Legal, show de bola. Gente, eu teria 1001 outras perguntas para fazer para você, mas passa tão rápido. Verdade. Já passou muito rápido. Patrícia, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo seu sim, por você ter vindo aqui no Despluga Podcast. Em nome do Despluga, né, toda a equipe do Despluga Podcast, a gente agradece demais por tua presença aqui. Mas antes, né, de você ir, eu quero muito que você olhe no fundo dos olhos dos nossos Despluga aqui para essa câmera, até gaguejei aqui, para essa câmera aqui, e deixe um recado voltado a toda essa bagagem que você tem como profissional. Sim. Deixa um recado aí para a galera. Beleza. Não, eu vou falar para o pessoal que hoje a gente está num tempo muito ágil das coisas, mudando, crescendo. Então as pessoas precisam acompanhar esse crescimento, conhecer um pouco mais do seu cliente, do seu mercado, entender um pouco mais sobre experiência, seja, né, independente do nome bonito ou não, vivenciar isso de fato ali. A gente tem que mudar bastante a nossa relação de consumo no Brasil. A gente tem muita coisa para evoluir. Então, como profissional, também me coloco aqui à disposição. Quem quiser conhecer mais sobre essa carreira, quem quiser dica, trocar ideia, conhecer vagas, enfim, estou aqui disponível e eu quero levar a experiência para o cliente aí para muitos lugares onde talvez ainda não chegou, mas a gente poder mudar essa relação de consumo. Show de bola. E a sua experiência aqui no Despluga, como foi, Patrícia? Foi muito boa. Foi um papo muito bacana. Tava assim tensa, será porque, né? Fomos aprovados? Com Despluga tá certeza, aprovado? Que certeza. Bom, que bom. Muito bacana vivenciar desse outro lado. Eu sempre assisto, agora eu tô aqui desse outro lado. Legal, bacana. Assim, o nosso propósito aqui, a nossa experiência, né? Olha aqui agora. De fato, trazer as pessoas e deixar como um bate-papo. Sim, tranquilo, foi super tranquilo. Porque essa questão da experiência, né, de quando fala, tá gravando, dá aquele frio na barriga e tudo, mas a gente fica que pensando, bom. O que eu vou falar lá? Mas deu tudo certo. Eu acredito que deu tudo certo. Não, deu tudo certo, que é isso. A gente aprendeu muito. Obrigada, Patrícia, Silvio. Muito obrigado. Obrigado eu que agradeço. Demais. Tá bom. Tá. Gente, então não perca esse episódio. Pelo amor de Deus, manda para geral. Eu tenho certeza que você não pode reter conhecimento. E a Patrícia trouxe aqui muitos insights, muito conhecimento na qual você pode levar esse conhecimento aí para o seu coleguinha, para, sei lá, algum seu chefe, ou até mesmo para os seus funcionários, né? Então, mande esse episódio aí para geral e não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal e se torne um Despluger aqui da nossa comunidade do Despluga Podcast. Ficamos por aqui, até mais, próximo episódio do Despluga Podcast. Fui!